Olá, boa tarde. A Johnson & Johnson anunciou que a vacina desenvolvida por ela contra a Covid tem eficácia de 66% para casos moderados e graves. A vacina foi testada no Brasil e é a única que precisa de apenas uma dose para imunizar. Mas o governo brasileiro não tem acordo com a empresa. A Prefeitura de Manaus começou a aplicar doses da vacina de Oxford AstraZeneca em idosos. E ainda, o México se torna o terceiro país com mais mortes pela Covid no mundo. O governo de São Paulo recorre à justiça para derrubar a decisão que proibiu a retomada das aulas presenciais na próxima segunda-feira. A educação básica teve o menor número de matrículas dos últimos 5 anos em 2020. A Polícia Federal faz uma operação contra o garimpo na terra indígena Yanomami. O calorão de mais de 40 graus na cidade do Rio de Janeiro. E uma nevasca fecha estradas, aeroportos e trens no norte do Japão. O Jornal Hoje está começando. A gente abre falando sobre o dilema da volta às aulas, assunto que dá pano para manga. O governo do estado de São Paulo recorreu da decisão da Justiça que suspendeu o retorno das aulas presenciais. Essa decisão da Justiça é liminar, então vale para escolas públicas e privadas, provisória. E essa decisão pegou muita gente de surpresa, porque em muitas escolas a expectativa já era grande para a retomada das aulas presenciais na próxima segunda-feira. A volta às aulas presenciais na maior cidade do país virou uma batalha judicial. De um lado, o governo de São Paulo defende o retorno dos alunos com um modelo de ensino híbrido, uma mistura de aulas presenciais e à distância. Do outro lado estão associações de professores e servidores da educação que não querem a volta presencial. No meio desse cabo de guerra estão os pais e os alunos. A Lilian é mãe do Maurício e da Milena, que estudam na rede pública em São Paulo. Ela está trabalhando de casa e pode ficar com os filhos, mas ela acredita que, para eles, o melhor agora é voltar para a escola. A nossa luta para as escolas abertas é para quem quer e para quem pode voltar. A gente quer as escolas abertas não para expor todos ao risco. Quem estiver com risco, a gente sabe da gravidade de tudo. A gente quer a opção de ter a escola aberta. É isso que a gente quer. O Maurício diz que não gosta da aula online e sente falta do contato com os colegas. A escola tem várias brincadeiras, eu aprendo mais coisas e também eu posso me divertir com meus amigos. Já a Maria Aparecida não pretende mandar os 2 filhos para a escola por agora. O Vitor mesmo, ele tem problema pulmonar, né, que ele tem bronquite, e ele faz uso de medicação contínua, então não vou pôr a vida dele em risco, não. A Mariana dá aula numa escola estadual no centro da capital paulista. Ela tem saudade dos alunos, mas também tem preocupação. Em escola, por exemplo, tem uma circulação de ar péssima. E uma das situações mais graves é que o protocolo exige que as escolas sejam limpas de 3 em 3 horas, os banheiros. E a gente só tem 2 funcionárias da faxina contratadas. Então, como que a escola vai dar conta desses protocolos? De acordo com a APOESP, o Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado, que é uma das entidades que entraram com a ação na Justiça, várias escolas estaduais ainda não têm condições para o retorno presencial. Na nossa opinião, eu acho que o bom senso recomendaria ainda se manter no teletrabalho, manter nas aulas virtuais, até que tenha uma segurança sanitária no que diz respeito ao controle da pandemia no estado de São Paulo. Nesta escola na Zona Sul de São Paulo, hoje era dia de planejamento para a volta às aulas. As atividades foram mantidas, porque a Secretaria Estadual da Educação, até o começo da manhã, não tinha sido notificada da decisão da Justiça. Assim que a notificação chegou, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recorreu da decisão. As crianças também estão passando por problemas de saúde, também estão passando por depressão, ansiedade e também precisam, não só do aspecto educacional, ter esse espaço. É espaço, um ambiente controlado, com segurança, pode ser com menos alunos, mas voltar vagarosamente será muito importante. Seja escola pública estadual, pública municipal ou particular, tem que ter os itens de segurança. Se porventura uma escola não tiver, não vai voltar. A decisão da juíza Simone Gomes Rodrigues, da 9ª Vara de Fazenda Pública, destacou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os direitos e interesses coletivos e individuais e que tal cenário se torna ainda mais relevante na medida em que os profissionais da educação não serão expostos somente em sala de aula,
mas também nos deslocamentos no transporte público. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um documento essa semana reafirmando que considera necessário o retorno às aulas presenciais. Para os médicos, voltar para a escola, seguindo todos os protocolos de segurança, traz mais benefícios do que riscos para os alunos. Nós defendemos que a educação deva ser considerada como serviço essencial. Óbvio que devemos apressar ao máximo as vacinas para que todos que estão classificados como essenciais efetivamente recebam as vacinas. Mas tem muito mais vantagens do que riscos. Os riscos são realmente baixos comparados com todos os trabalhos feitos até agora. Felipe Guedes trouxe o vai e não vai da volta às aulas aqui no estado de São Paulo. Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio, porque a prefeitura anunciou que tem como prioridade a retomada gradual das aulas presenciais na rede municipal a partir do dia 24 de fevereiro. E que, se houver necessidade de lockdowns, de bloqueios totais, comércio e outros serviços vão fechar antes das escolas. Hoje foi divulgado um novo mapa com a situação da pandemia na cidade. No mapa da Covid na cidade do Rio, a cor laranja mostra que o risco de contágio é alto. Todas as 33 regiões continuam em estágio de alerta. É o mesmo panorama da semana passada. E os cuidados não mudam. Não é momento de baixar a guarda, não é momento de reduzir as restrições. Na semana que vem, a prefeitura começa a vacinar idosos com 80 anos ou mais. A vacinação desse grupo vai durar um mês. Além dos postos de saúde e clínicas, também estará disponível a opção de drive-thru, onde o idoso não precisa sair do carro para receber a dose. O drive-thru no campus da Universidade do Estado do Rio é o único que vai funcionar durante a semana. Os outros só aos sábados até o meio-dia. O idoso com dificuldades de se locomover deve agendar a vacinação numa unidade de saúde para receber a dose em casa. Até agora, 125 mil pessoas foram vacinadas na cidade. Em março, a prefeitura espera começar a imunizar quem tem mais de 60 anos. Caminhando bem o fluxo da vacina, a gente chega final de fevereiro com todo mundo acima de 80 anos vacinado e final de março com todo mundo acima de 60 anos. Depois, será a vez de pessoas com comorbidade e professores. As aulas na rede municipal começam no próximo dia 24 de forma presencial para os alunos da pré-escola, do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. As outras turmas vão voltando nas semanas seguintes. Quem escolher voltar para a sala de aula deverá seguir os protocolos. A lotação das escolas vai depender do risco epidemiológico da região onde fica a unidade. As escolas já estão sendo preparadas. As salas terão distanciamento entre as mesas e janelas abertas. Os bebedouros serão interditados. Só está permitido encher o copo ou garrafinhas de uso pessoal. A hora do intervalo vai ficar diferente. As refeições serão feitas preferencialmente dentro da sala de aula. A prefeitura disse ainda que vai acompanhar os casos de Covid no ambiente escolar por meio de um aplicativo. Ele deve reunir informações para afastar, isolar e, se possível, substituir professores para seguir com aulas presenciais. O prefeito Eduardo Paes disse que a educação vai ser prioridade no Rio. Se tiver que fechar, tiver que chegar na sala, fechou, né? Vai fechar o comércio antes, vai fechar a academia antes, a piscina antes, a praia antes, o que tiver que fechar antes. E a última coisa a fechar vai ser a escola. Vamos inverter essa lógica maluca que se inventou no Brasil, que a gente vai abrindo tudo e a escola fica fechada. Pois é, a gente volta para São Paulo com informação importante, porque o governo do estado anunciou agora há pouco que vai começar a vacinar os idosos a partir do dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Então, vou falar com a Beth Pacheco, que traz as informações, está acompanhando a entrevista coletiva. Beth, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, boa notícia, né? Os paulistas estavam aguardando essa divulgação do calendário para vacinação dos mais idosos. Então, começa, como você bem disse, no dia 8 de fevereiro, para vacinar as pessoas com mais de 90 anos. Depois, o calendário progride. 15 de fevereiro, os idosos com mais de 85 anos. É uma população, aí, segundo o governador João Dória, de 500 mil de pessoas. Hoje também foi atualizado o número de vacinados aqui em todo o estado.
estado de São Paulo, a gente vinha trabalhando com números muito defasados e hoje as secretarias estaduais, regionais, aliás, de saúde de cada parte do estado de São Paulo atualizou os números. Então, portanto, desde o dia 17 de janeiro, quando começou a vacinação em território aqui nacional, né, Maju? A gente lembra daquele dia emocionante da primeira vacina. Foram vacinados em todo o estado 1.600.000 pessoas. Vão ser disponibilizadas também novas doses da vacina a partir da semana que vem para ampliar, para agilizar essa campanha de vacinação em todo o estado. Vai ser distribuído também para o Ministério da Saúde. E lembrando, Maju, teve reclassificação do Plano São Paulo aqui para abertura de comércios, funcionamento de serviços. A região de Ribeirão Preto, que é uma região muito populosa, muito produtiva, foi para a fase mais restritiva. Voltou ali para a fase vermelha, porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI passa de 80%. Outras regiões, como Presidente Prudente e Sorocaba, avançaram para a fase laranja. Mas a gente lembra, né, Maju? Em todo o estado de São Paulo, depois das 8 da noite até as 6 da manhã e durante os feriados e finais de semana, todo mundo fica na fase vermelha, só pode abrir e funcionar os serviços essenciais. E antes de encerrar, Maju, vamos atualizar o número de casos e mortes no estado de São Paulo. Infelizmente, casos já passam de 1.759.000. Número de mortes, Maju, 52.722 pessoas. Desde o começo da pandemia perderam a vida para o novo coronavírus, Maju. É isso, a gente aguarda por mais momentos como o da Mônica Calazans, que você cobriu naquela primeira vacinada do país, né, Beth? Obrigada pelas informações. Então, 8 de fevereiro, o governo do estado de São Paulo dizendo que vai começar a vacinar os idosos. E idosos que moram fora de abrigos vão começar a ser vacinados contra a Covid lá em Mato Grosso do Sul. O estado contabiliza cerca de 51.000 habitantes com mais de 80 anos. E com as doses disponíveis, vai ser possível imunizar 20% dessa população, que é considerada de alto risco para a doença. A Graciela Andrade está lá em Campo Grande, traz os detalhes para a gente. Oi, Graciela, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bonito, que fica a 260 quilômetros aqui da capital, Campo Grande, foi o primeiro município do estado a iniciar a vacinação em idosos fora de instituições. A Secretaria Municipal de Saúde usou 50 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Essas vacinas chegaram ao estado no sábado passado. Bonito priorizou os profissionais da área da saúde e, como sobraram essas doses, elas já foram aplicadas nos idosos. O município decidiu vacinar 50 idosos com idade a partir de 75 anos. E aqui na capital, a vacinação em idosos começa na segunda-feira. Serão imunizados idosos a partir de 80 anos com as doses da segunda remessa da Coronavac, que chegou aqui no estado no início da semana. Um cronograma foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Campo Grande para separar os idosos por faixa etária e evitar, assim, aglomeração nas unidades de saúde. Serão 18 pontos de vacinação e a fila será por demanda espontânea, não precisa agendar. São 3.600 doses. Os primeiros que vão tomar a vacina são idosos com idade de 99 anos. Cada faixa etária ficou para um dia da semana. E essas doses que chegaram aqui no início da semana, é um segundo lote da Coronavac, e essas doses começaram a ser distribuídas hoje cedinho para os 79 municípios do estado. E é o que a gente vai ver agora na reportagem do Alisson Maruyama. As doses enviadas pelo Ministério da Saúde estavam armazenadas na Central de Distribuição da Vigilância Epidemiológica em Campo Grande. Aqui os lotes foram conferidos e divididos para todos os municípios. O transporte das doses até as cidades é feito em mais de 30 viaturas. Nas primeiras horas da manhã, os veículos deixaram a capital com destino ao interior. Além de servidores da saúde, a força-tarefa tem participação de bombeiros, policiais militares e civis. O emprego de mais de 90 servidores, entre civis e militares, para realizarem a distribuição de imunizantes em todo o território estadual, cuja estratégia está nos possibilitando realizar a distribuição aos 79 municípios do estado num período inferior a 24 horas. O tamanho do estado também facilita a logística de distribuição das vacinas. A cidade mais distante de Campo Grande fica a cerca de 450 quilômetros.
Uma viagem que leva, em média, 5 horas. Com a remessa enviada hoje, Mato Grosso do Sul distribuiu todas as quase 200 mil doses que recebeu até agora do Ministério da Saúde. Assim que chegam nos destinos, as doses vão direto para as secretarias municipais de saúde e cada cidade define como vai fazer a vacinação. Desde o início da distribuição, Dourados, no sul do estado, é o município que recebeu o maior lote, justamente por causa da população indígena. O Ministério da Saúde recomendou que os índios sejam tratados como grupo prioritário na campanha de imunização contra a Covid-19. Como estratégia, os agentes de saúde estão indo até as casas dos índios, dentro das aldeias. Para a gente é uma satisfação, né, estar tomando essa vacina que combater essa doença que a gente, da doença invisível que a gente tem medo, tanto medo, né, de adquirir. É uma prevenção, né, que eu tô fazendo para mim mesmo. Em Pernambuco, mais de 75 mil pessoas já receberam uma das doses das vacinas que estão disponíveis aqui no país. E a repórter Natália Dielu tem os detalhes. Oi, Natália, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos ligados no JH. Aqui no Recife, há vários pontos de drive-thru de vacinação. O idoso não precisa nem descer do carro para tomar a vacina. Basta agendar pelo aplicativo ou pela internet. E aí, há vários pontos pelo estado aplicando as 84 mil doses da Oxford AstraZeneca, que chegaram a Pernambuco no fim de semana. Todos para idosos a partir de 85 anos. O governo diz que vai aplicar agora todas as doses em pessoas diferentes e que vai esperar a outra remessa para aplicar a segunda fase. Até agora, quase 4 mil idosos com mais de 85 anos foram vacinados. Aqui em Pernambuco também estão sendo aplicadas as doses da Coronavac, mas apenas para os profissionais de saúde da linha de frente, idosos e pessoas com deficiência em abrigos e também índios em aldeias. Pernambuco recebeu 308 mil doses da Coronavac. A estratégia aqui é usar metade agora, né, nessa primeira dose da vacinação e guardar a outra metade para a segunda dose da vacina. Até agora, mais de 75 mil pessoas receberam a primeira dose de uma das vacinas. E aí, com a sobra, a Prefeitura do Recife anunciou que na segunda-feira vai vacinar também os profissionais de saúde da atenção básica. Vão ser 6.500 pessoas vacinadas. Maju, a gente volta com você. Obrigada, Natália, pela participação. Bom trabalho para você. E ontem a gente mostrou aqui uma fila de profissionais da saúde, todos concentrados num único lugar lá em Curitiba, ao vivo. Até questionei o repórter, falei, gente, por que num único lugar só para eles vacinarem? Pois bem, entidades médicas de lá estão questionando esse modelo adotado pela prefeitura que resolveu concentrar esse pessoal da saúde em um único espaço, que é o Pavilhão da Cura. A fila enorme que a gente mostrou ontem aqui voltou a se formar hoje. A vacinação começou às 8 da manhã. Mas antes disso, a fila para tomar a primeira dose da Coronavac já era grande. A Dinorá esperou 2 horas. Nós saímos do plantão e a gente veio. Olhando agora, vendo o comprimento dessa fila, é meio assustador pela quantidade de pessoas presentes. A Prefeitura de Curitiba disse que centralizou e decidiu agendar os atendimentos para agilizar a vacinação, controlar as doses e facilitar o acesso. Os profissionais de saúde que trabalham com pacientes de Covid são avisados do horário por um aplicativo. Mas ontem, segundo a Prefeitura, o sistema apresentou problemas e, para não atrasar o processo, orientou os hospitais a encaminhar suas equipes para o local de forma escalonada. Hoje, o Hospital de Clínicas mandou 3 ônibus com 60 funcionários para serem vacinados. Nessa listagem, só tem o nome e as datas que você pode vir. Que nem o meu nome estava na lista de ontem, que eu poderia escolher entre ontem, hoje ou amanhã para estar vindo até aqui para tomar a vacina. Estabeleceram um horário para você vir? Não, horário não, só o dia mesmo. Aqueles profissionais que vêm até aqui com horário agendado até conseguem se vacinar de forma tranquila, quase não enfrentam fila. Mas os que foram encaminhados pelos hospitais têm de enfrentar uma fila gigante que no meio da manhã mal dava para saber onde terminava. Preocupadas com a aglomeração, a Justiça e entidades médicas cobram mudanças. O Conselho Regional de Enfermagem pediu a descentralização da imunização dos profissionais de saúde. É o mesmo pedido que já tinha sido feito na segunda-feira por 5 entidades da Justiça. O Sindicato dos Médicos manifestou preocupação com o acúmulo de profissionais no mesmo local,
porque isso aumenta as chances de contaminação pelo novo coronavírus. O Conselho Regional de Medicina mandou ofício para as autoridades sanitárias pedindo a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente nos próprios ambientes de trabalho. Diante das reclamações, a Prefeitura anunciou mudanças no esquema de vacinação. E a gente está pegou os grandes hospitais, né, que já tínhamos vacinado mais da metade da equipe, direcionando nossas equipes para 5 grandes hospitais, são 3 pronto-socorros, para poder também atender, até porque os profissionais estão muito ansiosos pela vacina e otimizar essa realização da vacina. Wesley Cunha, nosso repórter, continue aí acompanhando a fila, né, Wesley? Pelo que eu vejo, está grande, não sei se diminuiu um pouco em relação ao período da manhã. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, quem nos acompanha, boa tarde também. Olha, a situação é bem diferente da que a gente viu aí no meio da manhã. Vou mostrar aqui para vocês, apesar da gente ver várias pessoas aqui ainda no pavilhão, onde fica a vacinação em Curitiba, a fila já é bem menor, viu, Maju? Depois das 11 da manhã, a fila começou a andar mais rapidamente. O que mudou, por enquanto, foi que as fichas foram entregues para que os profissionais de saúde pudessem ir preenchendo o termo de aceite da vacina ainda na fila. Agora há pouco, viaturas da Guarda Municipal também chegaram para escoltar carros da Prefeitura que estão levando doses de vacina que estavam aqui no pavilhão para 5 hospitais. E com os profissionais sendo imunizados nos locais de trabalho, a quantidade de pessoas chegando aqui para tomar a vacina diminuiu se a gente comparar com o meio da manhã. A Secretaria vai mandar um lote de 300 doses para cada hospital. Se houver necessidade de reposição, diz que será feita. E a Secretaria de Saúde de Curitiba informou que abriu mais um dia de vacinação. Agora também terá aplicação das doses da Coronavac aos domingos, mas para isso vai ser necessário fazer o agendamento pelo aplicativo. Ou seja, então a gente vê já uma diminuição aqui na fila no pavilhão do Parque Barigui, que é um dos principais pontos turísticos aqui da capital paranaense, viu, Maju? Que bom, Wesley. Bom trabalho para você. Obrigada pelas informações. Salvador decidiu oferecer a vacina em postos e também pelo sistema de drive-thru para atender os profissionais de saúde dentro dos carros. Mesmo assim, longas filas se formaram. Num dos 3 locais de vacinação, a espera passava de 2 horas, hoje cedo isso. Estão recebendo a vacina da Coronavac em Salvador os profissionais da saúde de 27 hospitais das redes pública e privada. A Prefeitura diz que o atendimento está demorado porque a equipe tem que checar se a pessoa está cadastrada no sistema antes de aplicar a dose. E para tentar acelerar esse processo, a Prefeitura disse que aumentou o número de profissionais que estão trabalhando na triagem. O sistema de drive-thru segue até domingo lá em Salvador. E autoridades do Executivo e do Congresso Nacional estão pressionando o Ministério da Saúde para confirmar a compra de 56 milhões de doses da Coronavac. O partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal para que o governo tome essa decisão em até 2 dias. O partido Rede Sustentabilidade quer que o Ministério da Saúde faça a opção, dentro de 48 horas, pela aquisição do segundo lote de vacinas Coronavac, no total de 54 milhões de novas doses, e que o Ministério da Saúde apresente nos autos o planejamento da destinação desse segundo lote para cada estado e o Distrito Federal, conforme o Plano Nacional de Imunização para o Combate ao Coronavírus. O ministro Ricardo Lewandowski não tem prazo para decidir sobre o pedido. O contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan estabelece que o prazo para o governo federal decidir sobre a compra é até o dia 30 de maio. Além do partido Rede, governadores e deputados também querem a antecipação. Ontem, em outra frente, o Fórum Nacional de Governadores entregou um ofício ao Ministério da Saúde. Em carta, cobrou que o governo federal decida antes do prazo se vai ou não comprar as outras doses do Butantan e justificou: caso não seja possível confirmar a aquisição federal dos referidos imunizantes, pleiteio que seja viabilizada a opção de compra por parte dos estados brasileiros, conforme anteriormente aventado. No documento, o Fórum também pediu para usar o estoque de doses reservado para a segunda aplicação, para imunizar mais gente. Além disso, solicita autorização desse ministério para a utilização das vacinas que, já disponibilizadas, se encontram reservadas para a segunda dose, a fim de ampliar as condições de atender toda a demanda programada para o público prioritário. A recomendação da Coronavac é que a segunda dose seja aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira vacina. Os deputados que fazem parte da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid também fizeram uma cobrança ao governo federal.
querem que o Ministério da Saúde feche logo a compra de mais doses. A justificativa é que, se o governo demorar a responder, poderá ocorrer mais atraso no recebimento do IFA para a produção das doses. E o Butantan tem de se programar para fazer os pedidos. O contrato de compra entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan diz que o Ministério terá direito de exclusividade na aquisição de doses da vacina, produzidas ou importadas pela Fundação Butantan, contratada em todo o território nacional, e que é concedida à contratante a opção de adquirir mais 54 milhões de doses de vacinas, em cronograma a ser definido, apresentando seu interesse no prazo de até 30 dias após a entrega da última parcela. O cronograma de entrega é o seguinte: 46 milhões de doses em 4 lotes, sendo 8,7 milhões até dia 31 de janeiro, 9,3 até dia 28 de fevereiro, 18 milhões até 31 de março e 9,9 até 30 de abril. O Butantan aguarda para o dia 3 de fevereiro a chegada de mais ingrediente farmacêutico ativo para a produção de mais doses. Esse lote já vai chegar com atraso. Por isso, a preocupação para que o Ministério feche a compra da outra parte prevista em contrato, 54 milhões de doses, como forma de garantir a matéria-prima necessária. O Butantan alega que isso é importante para evitar um intervalo entre a manifestação de compra e entrega das vacinas e, assim, evitar um desabastecimento. Em entrevista à Globo News, esta epidemiologista explica que, quanto mais cedo sair uma decisão do Ministério da Saúde, melhor será para tentar garantir as doses necessárias. Quanto mais cedo nós firmarmos os contratos, mais a gente vai ter a garantia de receber as vacinas. Você imagina, nós estamos numa escassez gigantesca de vacinas, demonstrando, inclusive, esses desvios lamentáveis em muitos municípios brasileiros, com essa, sumindo vacina, passando gente na fila. Por quê? Porque todo mundo quer ser vacinado. Então, não tem sentido o governo federal esperar até maio para firmar um contrato que já sabe que vai precisar de vacinas. Pois é, e agora há pouco a Frente Nacional de Prefeitos também enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde pedindo máxima urgência na confirmação da aquisição de mais 54 milhões de doses da Coronavac. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que tem todo o interesse em adquirir todas as doses de vacinas produzidas ou importadas pelo Butantan até 8 de janeiro de 2022. A nota diz ainda que, ao assinar o contrato, a Fundação Butantan aceitou esperar até 30 de maio para que o Ministério se manifeste e que essa confirmação se dará em momento que não atrapalhará as negociações que o Ministério mantém paralelamente com outros fornecedores de vacina. E mesmo em quantidades ainda não suficientes, as vacinas contra a Covid já são uma realidade que chegou até com rapidez, né, gente? Mas pesquisas científicas que podem ajudar no combate à pandemia continuam rolando no mundo inteiro. No estado do Rio de Janeiro, pesquisadores do Instituto Vital Brasil, da UFRJ, do Instituto DOR e da Fiocruz produziram um soro em experimentos em cavalos. Esse estudo alcançou resultados positivos na produção de anticorpos contra o coronavírus. Esta ampola tem um tratamento que está sendo testado para evitar as temidas complicações da Covid-19. Um soro com tecnologia brasileira. Para fazer o soro, os pesquisadores do Instituto Vital Brasil usam cavalos. Nesta fazenda em Cachoeira de Macacu, a 100 quilômetros do Rio, os animais recebem doses de um antígeno. É uma fórmula desenvolvida neste laboratório da COP UFRJ, onde foram criadas cópias das proteínas que ficam na superfície do vírus, aquelas que parecem espinhos. Os cavalos não ficam doentes, mas eles reagem, produzindo até 100 vezes mais anticorpos do que nós quando contraímos a Covid-19. Após a extração do sangue, o plasma, a parte amarela, carrega os anticorpos. Testes mostraram que estas defesas naturais foram encontradas no plasma dos 10 cavalos usados na pesquisa. 8 conseguiram produzir quantidades de anticorpos consideradas extremamente altas pelos pesquisadores. Na mesma fazenda, outra pesquisa vai usar o plasma de lhamas para replicar os anticorpos contra a Covid-19 em laboratório. O potencial biológico destes animais está sendo estudado em vários países.
O instituto fundado pelo médico Vital Brasil, no Rio de Janeiro, tem mais de um século de experiência usando um método semelhante na produção de soros contra picadas de animais peçonhentos e também contra doenças infecciosas como tétano e raiva. Vital Brasil foi também o primeiro diretor do Instituto Butantan de São Paulo, que está desenvolvendo outro soro contra a Covid-19. Na Argentina, este tipo de tratamento já foi aprovado e distribuído para uso em hospitais. Aqui no Rio, os pesquisadores estão otimistas, mas explicam que só a vacina pode conter o avanço do contágio e que o tratamento com o soro ainda pode levar meses até ficar disponível para quem já está doente. Nós queremos saber se no ambiente clínico, o paciente doente, no início da doença, ele terá uma evolução mais benigna, uma diminuição da carga viral, uma menor ida para terapia intensiva, uma menor taxa de intubação. Na Argentina, esse tratamento já foi aprovado, como disse a nossa repórter. E equipes do Instituto Vital Brasil, da UFRJ, da Fiocruz e do Instituto DOR disseram que desde outubro do ano passado enviam documentos para a Anvisa com o objetivo de conseguir a autorização de ensaios clínicos e que, no momento, estão respondendo aos últimos questionamentos que foram feitos pela agência. A Anvisa disse que tem feito reuniões de acompanhamento e que o soro está em fase de estudo pré-clínico. A Anvisa disse ainda que a decisão de submeter o pedido de estudo clínico deve ser feita quando os pesquisadores avaliarem que tem todos os dados necessários para fazer isso. Vamos agora aos últimos dados da pandemia aqui no Brasil, que foram atualizados à 13h pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, o Brasil já perdeu 221.849 vidas para a Covid, histórias interrompidas, e o total de casos, 9.070.575, isso desde o começo da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias ficou neste número aqui, neste valor, 51.567 novos registros diários, 5% a menos em relação aos casos registrados há 2 semanas, o que indica aqui uma tendência de estabilidade nessa média aqui, mas ainda uma estabilidade num patamar bem alto. Já a média móvel de mortes no Brasil foi de, vai aparecer no nosso telão, 1.064 mortes diárias. É a maior desde 4 de agosto, quando chegou a 1.066. A média de ontem foi 10% maior que a de 14 dias atrás, indicando tendência também de estabilidade nos óbitos provocados pela Covid. No mapa agora, a situação da pandemia nos estados, de acordo com o boletim de 8 da noite, quando o consórcio fecha as médias móveis. Então, apresentaram alta na média de mortes 8 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Ceará, Mato Grosso, Goiás e Paraná, que depois de 7 dias em queda, o Paraná veio direto aqui para essa área vermelha. A Secretaria de Saúde do Paraná disse que fez uma revisão nos números. A maioria dos óbitos divulgados ontem foram em datas anteriores. Então, as maiores altas aqui nesse mapa de alta, temos Amazonas com 114% e Roraima com 67%. O Distrito Federal e 13 estados ficaram em estabilidade e aparecem aqui em amarelo. Temos, então, Amapá, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, o DF, como eu disse, Mato Grosso do Sul, todos os estados da região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí no grupo temos também Santa Catarina. E ontem registraram queda 5 estados que aparecem em azul. São eles: Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul. E as maiores quedas foram lá no Rio Grande do Sul, uma queda de 23%, e no Tocantins, com redução de 22%. Agora a gente muda de telão para falar sobre o número de vacinados aqui no país, que também foi levantado pelo consórcio de veículos de imprensa. Esses dados são do boletim de 8 da noite de ontem. Então, 1.509.000 pessoas, 826,
foram vacinadas em 22 estados e também no Distrito Federal. E até quarta-feira a gente tinha o seguinte número, eram 1.248.821 pessoas em 21 estados e no Distrito Federal. Ou seja, mais um estado entrou aqui na lista e divulgou os números ontem. Foi o estado de Mato Grosso. 4 estados continuam aí sem publicar os números até o boletim da noite do consórcio. Então temos aqui eles, Goiás, Tocantins, Amazonas e Rondônia aparecem aqui na cor cinza. E a gente lembra, né, que é muito importante que todos os estados divulguem os dados por uma questão de transparência nesse momento tão difícil que a gente está passando. Com os dados divulgados pelos 22 estados e o Distrito Federal, então é possível calcular as doses de vacinas que foram aplicadas em relação ao total da população de cada estado. Então, vamos lá. No mapa, os estados aparecem com um percentual em ordem alfabética. Você vai ver aqui no nosso telão. Para você localizar mais facilmente o seu estado aqui na tela, com as cores mais claras aqui em branco, a gente tem os estados que proporcionalmente aplicaram menos vacinas em relação à população. E nas cores mais escuras, que aparecem em azul, a gente vai ter os estados que aplicaram mais vacinas em relação à população. Até agora, os 5 que mais vacinaram foram aqui, Roraima, que aparece aqui em azul, com 1,25%. Aí temos também Distrito Federal lá do outro lado da tela, com 1,24%. Depois do Distrito Federal, a gente vem com Rio Grande do Sul, volta aqui para o meu lado, com 1,08%. Alagoas, está do lado de lá, com 1,06%. Espírito Santo, com 1,01% da população vacinada. E a gente sabe que mais detalhes sobre o andamento da vacinação, a situação da pandemia no seu estado, você vai lá, confere em g1.com.br, agora sim, /coronavírus. E para tentar conter a transmissão do vírus, o governo do Pará anunciou novas medidas de restrição. É a segunda vez em uma semana que as autoridades estão reforçando os protocolos de segurança. Vamos lá para Belém falar com a Jalília Messias, que tem as informações. Jalília, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para ti e para todos. Olha, as restrições são para evitar aglomerações e serão avaliadas pelos próximos 15 dias. O risco de contágio pelo coronavírus segue alto nos municípios que ficam próximos à divisa com o estado do Amazonas. Com o decreto, o segundo em 7 dias, o governo quer diminuir a pressão sobre os hospitais. Hoje, equipes saíram às ruas de Belém para fiscalizar supermercados e também ônibus que costumam circular cheios. A nova decisão limita reuniões com mais de 10 pessoas em áreas públicas. Já em locais privados, os encontros podem ser de até 50 pessoas. O feriado de carnaval, foi cancelado no Pará. Também está proibido o acesso às praias e aos balneários de sexta a domingo e nos feriados em todo o estado. Restaurantes só podem funcionar com metade da capacidade e só é permitido vender bebidas alcoólicas até às 10 da noite. Bares e casas noturnas seguem fechados desde a semana passada. Essa medida pretendia conter o avanço da Covid-19, mas, segundo o governo, não surtiu o efeito desejado. No Pará, 80% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid seguem ocupados. Ontem, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou 1.719 novos casos da doença aqui no estado. Maju. Obrigada, Jalília, pelas informações. Vamos para o Amazonas, porque por lá, depois de tantas idas e vindas, a Justiça Federal autorizou a distribuição das 74.100 doses da vacina de Oxford AstraZeneca lá em Manaus. Na terça-feira, a gente lembra que a Justiça tinha suspendido essa distribuição por considerar que havia irregularidades na fila de prioridades, o pessoal da vacina pouca, minha dose primeiro, né? Aí a gente vai para Manaus, porque hoje a Daniela Branches traz notícia boa para a gente, né? Finalmente, agora essa vacina sendo aplicada por aí, Daniela. Bem-vinda, boa tarde. Isso mesmo, Maju, obrigada. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Jornal Hoje. Que felicidade hoje poder estar aqui no JH trazendo essa boa notícia depois de tanta confusão
com a vacina, como você bem falou. Mas então, depois da liberação da Justiça Federal ontem, as doses de Oxford começaram a imunizar hoje cedo aqui na capital do Amazonas. O plano foi dividido por semanas, por idades e por mês de nascimento. A primeira semana, valendo a partir de hoje, é para idosos acima de 80 anos de idade, hoje especificamente para quem nasceu em janeiro e fevereiro, amanhã, março e abril, e assim vai. A segunda semana, para quem tem de 75 a 79 anos de idade, e a terceira semana para quem tem de 70 a 74 anos. Está funcionando com o sistema drive-thru, mas também com postos fixos, viu, Maju? Nesse momento que chove bastante aqui na capital do Amazonas, a gente está num dos pontos de vacinação. A chuva, inclusive, acaba aí influenciando um pouquinho nesse movimento, que é bem dinâmico, bem rotativo. Mas ali eles passam por uma triagem, dão a volta e bem aqui e tem alguns postos de vacinação para que essas pessoas possam receber essa dose de esperança. Em outros pontos, Maju, teve gente que se antecipou. É a ansiedade, a emoção, a alegria de quem está recebendo essa vacina num momento tão difícil em que a saúde do Amazonas passa por uma situação tão preocupante, né? Vamos ver na reportagem. A fila de carros chegou a mais de 1 quilômetro numa das principais avenidas de Manaus. A dona Ivete foi a primeira a chegar. Completou 88 anos há 2 dias e hoje veio buscar o presente de aniversário. O presente é essa vacina. Esse é um dos 5 pontos de vacinação em Manaus. No esquema drive-thru, muita procura. Segundo a Direção de Vigilância Ambiental e de Epidemiologia de Manaus, o plano de imunização teve que ser reorganizado de acordo com a quantidade de doses disponíveis. A vacinação em Manaus é alvo de investigações de órgãos de controle por suspeita de desvio de vacinas e fura-fila na prioridade. Na terça-feira, a Justiça Federal chegou a suspender a distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford, que chegaram a Manaus no sábado. O plano de imunização de Manaus foi apresentado à Justiça Federal do Amazonas na última quarta-feira. A decisão saiu ontem. A juíza que havia suspendido a distribuição das vacinas de Oxford autorizou que elas fossem usadas. E mais de 50 mil doses, nesse primeiro momento, vão imunizar os idosos. Seu Casimiro está dentro dos critérios dessa primeira semana, que quer vacinar quem tem acima de 80 anos. A mulher dele, Dona Mirna, de 85, não via a hora. Ansiosa, nervosa que só. Queria que chegasse logo, porque eu via em São Paulo, via em todos os estados vacinar e aqui todo mundo calado, não dizia nada. A secretária de Saúde, Shadia Hawashi, esteve na abertura da vacinação. Na quarta-feira, o Ministério Público do Amazonas pediu a prisão dela por suspeitas de irregularidades no plano de imunização em Manaus e na contratação de médicos para a linha de frente no combate à Covid. O maior problema hoje da nossa cidade em relação à pandemia é recursos humanos. Nós não temos médicos que estejam disponíveis para atender em novos serviços. Todos eles já ocupam grandes hospitais. Infelizmente, o que nós tínhamos a fazer era ir. As pessoas que aceitam a trabalhar numa UBS, na linha de frente ali, foram os recém-formados. E eu, sinceramente, eu não sei como se deu o ato da contratação. Mas eu também já fui avisada pelo nosso jurídico que nada há de ilegal nisso. Segundo a Prefeitura, as quase 24 mil doses restantes da vacina de Oxford serão usadas para imunizar profissionais de saúde. E o início dessa etapa da imunização vem num momento importante, já que Manaus enfrenta um colapso no sistema de saúde desde o início do ano. Mesmo assim, os profissionais de saúde do Hospital 28 de Agosto encontraram forças para cantar pela cura dos pacientes. É a fé, né? Mas é importante lembrar que os profissionais de saúde, tanto aqui da capital quanto do interior do estado do Amazonas, eles estão sendo imunizados com a Coronavac desde a semana passada. Agora a gente fala de transferência de pacientes, Maju. Até o momento, 335 pessoas foram transferidas para serem tratadas em outros estados, além do Distrito Federal. 313 delas estavam internadas aqui em Manaus. O último voo saiu da capital do Amazonas ontem à noite. À noite, saiu levando 17 pacientes para Curitiba. E é importante lembrar também que Curitiba, essa semana, já tinha recebido 13 pacientes, mas só que do estado de Rondônia.
Enquanto alguns pacientes vão, Maju, outros estão voltando. 23 pessoas recuperadas de Covid retornaram para Manaus entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Um grupo que veio de Belém, Maceió, João Pessoa, Uberaba, Natal e Goiânia. E em meio a tantas notícias ruins aqui do estado do Amazonas, desse momento difícil, né, Maju? O retorno desses pacientes recuperados traz uma esperança aqui para a gente de dias melhores. Maju. É isso, traz uma lufada de esperança, um pouco de leveza, né? Porque tá puxado, né, Daniela? Um beijo para você, bom trabalho, obrigada. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem à noite que vai doar 300 mil dólares, o equivalente a R$1.600.000, para ajudar na crise da Covid no Amazonas. Segundo a Embaixada Americana, esse valor foi arrecadado com o setor privado numa iniciativa que foi liderada pelos Estados Unidos. O dinheiro será destinado à construção de usinas para a produção de oxigênio. Ainda segundo a Embaixada, em iniciativas anteriores, o governo americano já tinha doado 2 milhões de dólares, equivalente a pouco mais de 10 milhões de reais, para ajudar o Amazonas a combater a Covid. E a Agência Europeia de Medicamentos deu sinal verde para a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Então a gente vai falar agora com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que traz as informações. Salve, Rodrigo. Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A vacina Oxford AstraZeneca é a terceira a ser aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. As outras duas foram a Pfizer-BioNTech e também a vacina do laboratório americano Moderna. Ótima notícia para os 27 países do bloco, que estão com uma vacinação num ritmo muito lento ainda. Agora, essa aprovação anunciada agora há pouco acontece em meio a desentendimentos públicos entre a AstraZeneca e a União Europeia. Tudo começou depois que o laboratório disse, antes da aprovação, semana passada ainda, que não vai conseguir entregar todas as doses prometidas para o primeiro trimestre. A AstraZeneca alega que está adaptando fábricas na Europa para conseguir produzir mais vacinas. A Comissão Europeia quer que o laboratório entregue aos países do bloco, então, doses produzidas aqui no Reino Unido para compensar a queda de produção da fábrica na Bélgica. Até agora, a União Europeia vacinou só 2,3% das pessoas, proporcionalmente bem menos do que o Reino Unido, por exemplo, que, vale lembrar, não faz mais parte do bloco europeu. Aqui, tanto a vacina Oxford AstraZeneca quanto a Pfizer-BioNTech foram aprovadas em dezembro. E até agora, 11,4% dos britânicos já receberam pelo menos uma dose dessas vacinas. Mas claro que a aprovação de uma terceira vacina para a União Europeia chega num momento muito importante, Maju, mas ainda há embrólios burocráticos a serem superados. Isso tudo está se revelando mais complexo do que muita gente imaginava. Pois é, verdade. Tem chão ainda, né, Rodrigo? Obrigada pelas informações. E tem mais vacina aqui, ó. A Johnson & Johnson, dona da farmacêutica Janssen, anunciou que a vacina que eles estão produzindo contra a Covid tem uma eficácia de 66% contra casos moderados e graves. Vou lá para Nova York falar com o Ismar Madeira sobre essa boa notícia, porque um dos principais destaques, né, dessa vacina aí, da Janssen, é que ela precisa só de uma dosezinha, né, Ismar? Uma dose só já funciona. Boa tarde. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para você e para todos. E além da vantagem de se tomar uma só dose, essa vacina não precisa ficar em supercongeladores, como a da Pfizer, por exemplo. Pode ser mantida em geladeiras comuns por até 3 meses. Os testes foram feitos com quase 44 mil voluntários, 7 mil no Brasil, em 11 estados. Resultado global de eficácia não foi divulgado, mas a Johnson & Johnson divulgou os dados por região. A taxa de eficácia contra os casos moderados e graves foi de 72% apenas nos Estados Unidos e de 66% apenas na América Latina. Na África do Sul, onde quase todos os casos são de uma variante mais contagiosa do coronavírus, a eficácia ficou em 57%. Segundo a Johnson & Johnson, um resultado importante dos testes é que em todas as regiões a vacina foi 85% eficaz em evitar os casos graves e 100% eficaz em prevenir hospitalizações e mortes, 28 dias depois da aplicação. Aqui nos Estados Unidos, a meta do governo é aplicar 100 milhões de doses de vacinas em 100 dias. As vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna já estão em uso emergencial no país desde o mês passado. A Johnson & Johnson planeja pedir a autorização do governo americano para uso emergencial
na próxima semana. A expectativa é que a empresa possa fornecer para os Estados Unidos 7 milhões de doses imediatamente e outros 30 milhões até o início de abril. Os Estados Unidos têm um acordo de compra de 100 milhões de doses da vacina, com previsão de entrega até junho. A Johnson & Johnson já começou a produção antecipada de vacinas há meses e tem a meta de oferecer 1 bilhão de doses neste ano em todo o mundo, Maju. Pois é, aqui no Brasil a gente não tem acordo com essa empresa não, né, Ismar? E, queria que você falasse um pouquinho aí do México, o país vizinho, né? Porque a Covid está se agravando também aí, a contaminação. Agora o México se tornou o terceiro país do mundo com mais mortes pela doença. Pois é, hoje de manhã o México chegou à marca de 155.145 mortos por Covid. E com esse número, o país ultrapassou o índice de mortes da Índia, que tem uma população 10 vezes maior. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, em número de mortos, o México fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Na semana passada, o país teve, em média, mais de 1.280 mortos por dia. Hospitais estão sobrecarregados e há filas de pessoas para reabastecer cilindros de oxigênio, para levar para pacientes que estão sentindo falta de ar em casa. Já são mais de 1.800.000 casos de Covid no país. No domingo, o presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou que testou positivo para Covid. Ele ainda se recupera com sintomas leves, segundo fontes do governo. O México foi o primeiro país da América Latina a começar a vacinação contra a Covid no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, com a vacina da Pfizer. Nesta semana, o governo anunciou que a Rússia vai enviar ao México 24 milhões de doses da vacina Sputnik V. O país também já aprovou o uso da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade Oxford. Maju. Obrigada, Ismar. Bom trabalho para você. E a equipe de especialistas, que é liderada pela Organização Mundial da Saúde, que está investigando as origens da Covid, visitou um hospital lá em Wuhan, que foi um dos primeiros a tratar pacientes com a doença. A diretora do Departamento de Tratamento Respiratório do Hospital Provincial de Medicina Chinesa e Ocidental Integradas de Hubei é citada pela imprensa estatal da China como a primeira a relatar o novo coronavírus depois de tratar um casal de idosos, isso lá no final de 2019. As tomografias deles mostraram diferenças, né, em relação à pneumonia típica. A equipe também se reuniu com os cientistas chineses e, segundo a OMS, os especialistas planejam visitar o mercado de frutos do mar, que esteve ligado ao surto inicial, e também visitar o Instituto de Virologia de Wuhan. De volta aqui para o Brasil, a Polícia Federal está fazendo uma operação em Roraima contra o garimpo na terra indígena Yanomami. A gente vai falar com o Robson Moreira, que está lá em Boa Vista, e tem as informações, porque esses garimpeiros ilegais estão atuando justamente naquela área que você mostrou ontem aqui para a gente, né, onde tinham índios morrendo, até crianças com sintomas de Covid, né? Boa tarde. Exatamente, Maju. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Os policiais federais estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão aqui em Boa Vista, em Alto Alegre, no norte de Roraima, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Durante a operação também uma pessoa foi flagrada com arma de fogo e foi presa. O inquérito policial teve início, ele foi instaurado, esse inquérito, a partir de material apreendido pelo Exército em ações contra o garimpo aqui em Roraima. Os investigadores identificaram também pilotos de aviões e helicópteros que seriam responsáveis pelo transporte de pessoas e insumos para a extração ilegal do minério. Os investigados chegaram a destruir 2 aviões na tentativa de se livrarem de provas. Imagens de satélite mostraram a existência de ao menos 20 pistas de pouso ilegais no interior da terra indígena Yanomami. Só que além da degradação ambiental, né, segundo a Polícia Federal, a presença de garimpeiros estaria relacionada com a possibilidade de infecção pelo coronavírus e morte de milhares de Yanomami. Ontem nós mostramos, sim, aqui no Jornal Hoje, né, que
o Conselho de Saúde Indígena Yanomami denunciou a morte por Covid de 9 crianças na terra indígena. Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros estejam atuando lá no local atualmente. Maju. Obrigada, Robson, pelas informações. Bom trabalho para você. E ainda hoje, uma nevasca paralisa os serviços de transporte no Japão. E o calorão acima dos 40 graus na cidade do Rio de Janeiro. E a seguir, caiu o número de matrículas na educação básica no ano passado. Essa é a maior queda, e a maior queda foi no ensino de jovens e adultos. E o último dia do Fórum Econômico Mundial. É já já. Líderes de vários países e organizações de relevância mundial discutiram a pandemia nas reuniões virtuais do Fórum Econômico Mundial. E a Bianca Rotier vem acompanhando as reuniões nos últimos dias, né? A gente falou muito de vacinação e eu quero saber hoje quais foram os destaques do evento, Bianca. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. A pandemia segue no centro dos discursos neste que já é o último dia do evento virtual do Fórum Econômico Mundial. O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, foi muito firme. O Japão vai sim sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio este ano. Segundo Suga, será uma prova de que a humanidade superou o novo coronavírus e, além disso, um símbolo de união global que vai levar esperança e coragem para o mundo. Só que o Japão enfrenta uma terceira onda de Covid e, como não planeja começar o programa de vacinação até o fim de fevereiro, há dúvidas se uma proporção significativa da população já estaria protegida a tempo dos Jogos. Um dos debates de maior destaque é realizado neste momento. Ele discute como governos e líderes empresariais podem enfrentar a injustiça na área da saúde e garantir assistência médica a todos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que as próprias ferramentas que poderiam ajudar a acabar com a pandemia estão exacerbando as desigualdades. Ele criticou o nacionalismo de vacinas e mandou uma mensagem para os governos: vacinem seus profissionais de saúde e idosos e compartilhem as doses encomendadas em excesso para que outros países possam fazer o mesmo. Mas o evento virtual de Davos termina daqui a pouquinho e deixou evidente como o mundo precisa se reinventar no cenário pós-pandemia. Tedros sempre bateu nessa tecla da vacina bem público, né, Bianca? Você já falou várias vezes sobre isso com a gente aqui. Obrigada pelas informações e bom trabalho. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou hoje de um painel do Fórum Econômico Mundial com o tema Reiniciando a Geopolítica. Ele falou sobre meio ambiente e democracia. O Vitor Boiadian está lá em Brasília, acompanhou esse painel virtual e traz as informações para a gente, né, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Maju, e a todo mundo. O ministro brasileiro de Relações Exteriores participou desse debate virtual, em que também estavam presentes a ministra de Relações Exteriores da Espanha e o ministro de Ciência e Indústria do Canadá. O ministro Ernesto Araújo foi questionado se haveria mudanças na política externa brasileira, agora que os Estados Unidos está sob a presidência de Joe Biden. O chanceler brasileiro disse que, assim como os Estados Unidos, o Brasil também dá atenção às mudanças climáticas, mas que a relação entre os dois países tem como foco principal o conceito de liberdade. Araújo também foi questionado sobre a ideia do presidente americano Joe Biden de realizar este ano, uma cúpula pela democracia. O chanceler brasileiro disse que a ideia de uma aliança pela democracia é ótima e que não deve ser contra algo, e sim em favor da democracia. Esse aceno do chanceler, Maju, ele contrasta com a postura do Palácio do Planalto, até a vitória do atual presidente dos Estados Unidos. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi apoiador incondicional do ex-presidente Donald Trump e só reconheceu a vitória do atual presidente 38 dias depois do resultado das eleições. Além da participação de Ernesto Araújo hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria uma participação no Fórum Econômico em um painel sobre comércio internacional do Ocidente, mas cancelou a sua participação hoje pela manhã mesmo, segundo a assessoria, para resolver assuntos internos do Ministério.
Pelo segundo ano seguido, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não participa do Fórum Econômico em Davos. O Palácio do Planalto foi questionado sobre as razões para isso e não explicou, não trouxe nenhum motivo. Já a organização do fórum disse que o Brasil, que escolheu no Brasil outros representantes do governo brasileiro para essa edição, como a participação do vice-presidente Hamilton Mourão e de ministros-chave do governo Jair Bolsonaro para essa edição do Fórum Econômico em Davos, que acontece virtualmente. Maju. É isso. Obrigada, Vitor, pelas informações. E foi publicada em edição extra do Diário Oficial a exoneração do chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República, o Ricardo Rush Morato Filho. Ontem, o site O Antagonista divulgou a troca de mensagens entre o assessor do vice-presidente Hamilton Mourão e o chefe de gabinete de um deputado federal sobre preparativos para a hipótese de Mourão assumir a presidência no lugar de Jair Bolsonaro. O site não revelou a identidade do chefe de gabinete nem a do parlamentar para quem ele trabalha. Tudo bem, irmão? Fala, Ricardo, tudo excelente. Quando o deputado quiser agendar com o Mourão, só avisar. Opa, obrigado. Possivelmente ele vai querer sim. Muito trabalho por aí? Sempre tem. Precisamos tomar um café mais reservadamente. Bora, ué. Eu tenho conversado com os assessores de deputados mais próximos. É bom sempre estarmos preparados. Putz, preparados para quê? Nada demais, articulação normal mesmo. Sabe que Mourão dividiu a ala militar. Antes Heleno dominava, agora estão divididos. Capitão está errando muito na pandemia. General Mourão é mais preparado e político. Você sabe disso. Cara, não posso ter esse tipo de conversa. Chefe não iria gostar. Mas vamos nos falando. Relaxa. E hoje, questionado sobre a exoneração do assessor, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a questão está resolvida e o assunto encerrado. Foi uma situação lamentável, número um. Em primeiro lugar, porque eu não concordo com o processo de impeachment, não apoio isso aí, acabou. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Segundo lugar, porque não é a forma como eu trabalho. Então, uma troca de mensagens imprudente gera um ruído totalmente desnecessário no momento que a gente está vivendo. E a partir daí, a pessoa que tinha um cargo de confiança perde a confiança para exercer esse cargo. Lamento isso aí. Vamos falar com a Sadi, porque a gente ouviu aí as declarações oficiais, mas do que a gente quer saber mesmo é o que está sendo comentado longe dos microfones, né, Sadi? Conta tudo. Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, dos dois lados ali, entre os assessores do vice-presidente, integrantes do governo, a avaliação é de que a relação ela está vivendo um momento muito ruim. Mas ela nunca foi uma relação exatamente boa, Maju. Eles nunca tiveram uma relação direta. E essa é uma das queixas públicas, inclusive, do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele não era a primeira escolha do presidente Bolsonaro para ser vice, mas sempre foi leal ao presidente Bolsonaro, é leal ao presidente, e ele é conhecido por falar o que ele pensa nos microfones, da mesma forma que ele fala de forma pública, ele fala nos bastidores a mesma coisa. Mas qual que é a avaliação hoje dentro do governo? Existe um clima de conspiração, mas esse clima de conspiração é alimentado por esses apoiadores do presidente Bolsonaro, também pelos filhos do presidente, e sempre que algum assessor direto, como um ministro, começa a ganhar um protagonismo, isso fica mais evidente. Para dar alguns exemplos aqui, Sérgio Moro e Henrique Mandetta. O Mandetta, quando entrou no governo como ministro da Saúde, não tinha pandemia, o presidente não dava bola para ele. Veio a pandemia, ele começou a crescer, começou a incomodar. Moro já era grande, mas dentro do governo o presidente achava que ele queria ser candidato em 2022. Então, se tem esses dois assessores para falar que o presidente arrumou um jeito de fazer com que eles deixassem o governo, foi o que aconteceu. Mas no caso do Mourão, Mourão foi eleito, assim como o presidente da República, ele está na chapa com o presidente. Então, Maju, a relação está ruim. Mourão, ele se coloca à disposição para ajudar na questão da pandemia, se colocou à disposição para ajudar na questão dos insumos da China, ele tem relações excelentes com integrantes do governo chinês, também da embaixada, não foi escalado para nenhuma dessas missões. Ele está no Conselho da Amazônia, mas ele não tem muita autoridade para resolver questões, porque
para o governo Bolsonaro é uma questão ideológica, então o presidente prefere deixar nas mãos de Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente. O que Mourão tem dito nos bastidores é que ele sempre foi muito leal e que não existe a possibilidade de ele arquitetar ou ele articular qualquer tipo de processo de impedimento do presidente da República. E o que o presidente Bolsonaro, do lado dos integrantes do governo, eles avaliam é que Bolsonaro está dando sinalizações de que em 2022 não quer Mourão na chapa com ele para a sua reeleição. Ju. É isso, Sadia. Obrigada. Bom trabalho para você. E as contas do governo federal, dos estados, dos municípios e das estatais registraram o maior rombo desde 2001, quando começou a série histórica do Banco Central. Quase 703 bilhões de reais em gastos acima do valor arrecadado com impostos e contribuições. Esse foi o 7º ano seguido com as contas no vermelho. Esse resultado se deve à queda da arrecadação por causa da pandemia e também ao aumento de despesas para enfrentar o coronavírus. A dívida pública no ano passado chegou a 89,3% do PIB brasileiro. É o maior patamar desde o início da série histórica do Banco Central em 2006. E a seguir, tempos extremos. A nevasca que provocou transtornos lá no norte do Japão e o calorão com sensação térmica de mais de 40 graus no Rio de Janeiro. A Eliana Marques conta como fica o tempo em todo o país. A gente volta já já. A gente volta contando que não vai ter feriado, não. São Paulo e Pernambuco anunciaram que não vai ser feriado no carnaval desse ano. As festas já tinham sido canceladas, né? Mas agora veio a notícia que todo mundo vai ter que trabalhar mesmo. Outras capitais já decidiram ir pelo mesmo caminho. O pernambucano, apaixonado por carnaval, tá com saudade da festa, mas sabe que não é hora de se aglomerar. Alex é bailarino, arrasa no frevo e veio gravar um vídeo dançando no Marco Zero, coração do carnaval recifense. E não perca a esperança, o carnaval acontece, mas dentro da sua casa. Então, grava o vídeo, bota aí nas lives. Tem vários meios de a gente se brincar o carnaval aqui, se divertir sem precisar da multidão, né? Por causa da pandemia do novo coronavírus, não vai ter feriado de carnaval aqui em Pernambuco. A festa, que atrai uma multidão, principalmente para o Recife e para as ladeiras de Olinda, já estava cancelada desde o mês passado. E agora o governo do estado decidiu que nas repartições públicas, a segunda e a terça-feira não serão ponto facultativo. O servidor público trabalhará normalmente, as repartições funcionarão normalmente, tudo no sentido de se evitar aglomerações nas praias, nos ambientes públicos, né, no comércio, para que a gente tenha aí um período de tranquilidade. Diferentemente do que aparece nos calendários, o carnaval não é um feriado nacional. A União já decidiu que os dias 15 e 16 de fevereiro e até as 2 horas da tarde do dia 17, a quarta-feira de cinzas, vão ser ponto facultativo para os órgãos públicos federais. E os estados e municípios têm autonomia para decidir se vão liberar ou não os funcionários públicos. Além do Recife, outras 4 capitais já descartaram a folga: Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. Para quem trabalha no setor privado, a decisão não depende de uma legislação. Cada empresa pode decidir se dispensa ou não os funcionários durante o carnaval. E os infectologistas alertam: para quem tiver folga, o importante é não se aglomerar. A gente precisa ter consciência nesse momento da importância de reforçar os cuidados em relação ao coronavírus, priorizar ambientes abertos e ventilados, utilizar máscara e evitar aglomerações. Então, partindo desses princípios, ter carnaval não faz sentido. A gente está num momento realmente ruim da pandemia aqui no país, com risco de piora. Matheus entendeu o recado. O sentimento que eu tenho é de saudades, tá? E que a gente espera que isso passe rápido para a gente voltar às nossas atividades. E o anúncio sobre o cancelamento do ponto facultativo em São Paulo foi feito no começo da tarde. O feriado está suspenso nas repartições e serviços públicos que vão ter expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A recomendação da Associação Paulista de Municípios é que as prefeituras sigam a orientação. E como a gente viu no começo do jornal, no Pará, o feriado de carnaval também foi cancelado. Vamos falar de neve agora. No Japão, uma nevasca, na verdade, deixou o país em alerta. Olha só essa imagem.
A nevasca cobriu a ilha de Hokkaido, interrompendo o tráfego nas estradas e provocando o cancelamento de 78 voos. Os serviços de trens também foram suspensos. As autoridades meteorológicas alertaram os moradores para mais tempestades de neve, ventos fortes, avalanches e cortes de energia elétrica. Vamos agora para o outro extremo. Do frio a gente vem para o calorão para falar com a Eliana Marques de previsão do tempo, porque aquele 40 graus, o mais de 40 graus estão previstos ainda para o Rio de Janeiro? Previstos para hoje, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, hoje pode ser o dia mais quente do ano até agora. Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura pode passar dos 40 graus. A previsão é de máxima de 41 graus na capital fluminense. A gente vê aqui que a climatologia de janeiro, quer dizer, o que é normal para janeiro na cidade, são 31 graus e meio, então quase 10 graus acima disso, né? E o índice de calor, olha, pode chegar aos 45 graus. Índice de calor é a sensação na pele, uma combinação de temperatura e umidade. Se está úmido demais, fica mais difícil transpirar, justamente porque o ar saturado não consegue absorver mais umidade. Aí dá aquela impressão, né, de um calor que não acaba. No Rio de Janeiro, nem todas as regiões estão muito úmidas, mas como o vento está fraco e o sol muito forte, isso também ajuda a dar a impressão de mais quente. Bom, então agora vamos conferir a situação lá no Rio de Janeiro com o Diego Aidar, que está na zona sul da cidade. Boa tarde, Diego. Gostaria de saber quantos graus está fazendo por aí agora. Oi, Eli, oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para vocês e para todo mundo. Olha, são muitos graus, viu? Bota grau nisso, porque agora há pouco foi registrada a temperatura mais alta do ano aqui no Rio. 39,6 graus, isso na estação de Marambaia, na zona oeste da cidade. E aí a garganta fica seca e a grama por aqui também. Olha só o chão aqui onde a gente está, grama toda amarelinha. A gente está falando ao vivo aqui do Aterro do Flamengo, na zona sul. Uma outra imagem que você já deve ter reparado é aquela ali, né? O Pão de Açúcar, sempre uma imagem que representa muito bem as belezas aqui do Rio de Janeiro. Aquela imagem que se olha e se fala, nossa, queria estar lá. Pois bem, hoje não recomendo, porque estar aqui significa estar passando muito calor, deixa para outro dia. O pessoal que pode, vai procurando uma sombrinha onde dá e também, claro, garantindo uma hidratação ali. O pessoal está vendendo água de coco, eu já garanti a minha aqui, estão servidas. Sei que nesse calor, quem trabalha na rua, então, tem que se hidratar bastante. É isso aí, Diego. Aproveite sua água de coco e o sol encontre uma sombra fresca, né, Maju? É isso, eu quero muito essa água de coco. 85 minutos de jornal aqui, a gente falando que nem louco, dá muita sede, muito calor e muita fome. Aproveita aí, Diego. E Eli, calorão lá no Rio e nas outras regiões do país? Calorão também, Maju. Olha, tudo igual, viu? Em Boa Vista e em Vitória, máximas de 35 graus hoje, sem chuva. Em Goiânia, 33, pancadas isoladas podem ser fortes. Em Teresina, 32 de máxima, com risco de temporal lá em Teresina. E aí, só Curitiba está menos quente, com máxima de 25 graus e 10 milímetros de chuva. E no Rio Grande do Sul, choveu muito ontem. Em Santa Cruz do Sul, hoje é dia de limpeza pesada, muros caíram. Vejam como é que ficaram esses carros aqui, ó, depois que a água baixou. Nessa outra imagem, a gente vê a força da enxurrada na chuva de ontem. E agora, o temporal, né, a enchente, levando muitos carros lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Hoje tem previsão de mais chuva em todo o estado gaúcho, como a gente vê aqui, e também nas áreas que estão em verde no nosso mapa, né? Tempo firme no Espírito Santo, também na maior parte de Minas e da Bahia, mas em Salvador pode ter uma chuva passageira, enquanto Porto Velho, Manaus e Belém têm os maiores volumes de chuva previstos para hoje entre as capitais. 30 milímetros em cada uma delas, e a gente viu Manaus, né, no começo aqui do JH, com uma chuva forte. Daniela Branches lá com a chuvona fazendo uma trilha sonora na entrada ao vivo dela. E amanhã? Bom, amanhã, olha, a chuva ainda pode vir forte em todas essas áreas aqui. E principalmente onde o mapa está em laranja, pegando região sul de Mato Grosso do Sul, o noroeste de Mato Grosso e também grande parte da região norte. Domingo agora, último dia do mês de janeiro, com sol o dia todo somente nessa área em amarela aqui. Ainda grande parte da Bahia, grande parte de Minas, uma pontinha de Goiás, o norte de São Paulo, Espírito Santo, faixa litorânea do Rio e também litoral paulista, na sua maioria com sol o dia todo domingo.
Falando de fevereiro agora, que já começa na segunda-feira, né? Vem com tendência de muita chuva na região sul, mais temporais no sudeste e áreas de seca aumentando no nordeste do Brasil. E também deve ser um mês mais quente que o normal. Olha aqui, olha, todo o Brasil com temperaturas acima da média. Essa é a tendência dos nossos meteorologistas já para fevereiro, segundo mês do verão. Maju. Massarico, continua ligado, né, Eli? Isso aí. Obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você. Eu tô aqui amanhã, a gente se vê. Bom plantão. E o número de matrículas na educação básica, que vai do ensino infantil ao ensino médio, caiu em 2020, segundo dados que foram divulgados hoje pelo INEP. A maior queda foi registrada entre alunos do EJA, que é o ensino para jovens e adultos que não estavam na escola na idade esperada. Importante dizer que esses números foram fechados em março, antes da pandemia de coronavírus e da suspensão das aulas presenciais. Em 2020, foram pouco mais de 47 milhões e 200 mil matrículas na educação básica. O número representa quase 580 mil estudantes a menos do que no ano anterior. É um movimento que se repete pelo 4º ano seguido. Ao todo, segundo o INEP, 1,5 milhão de crianças e jovens entre 4 e 17 anos estão sem estudar no Brasil. Também houve uma queda acentuada nas matrículas da educação de jovens e adultos. De 2019 para 2020, a redução foi de 8,3%. São 270 mil estudantes a menos. Os dados da educação básica de 2020 foram coletados até março, antes da pandemia, quando as escolas funcionavam normalmente. E ainda assim, houve a queda no número de matrículas. Antes, as escolas informavam esses dados até o mês de maio. O supervisor da educação de jovens e adultos do Distrito Federal acredita que o impacto nessa modalidade de ensino, já sentido antes do estado de calamidade, vai ficar ainda mais visível com os dados do período da pandemia. Muitos alunos moram em áreas carentes, muitos deles perderam o emprego. Perdendo o emprego, eles tiveram dificuldades, inclusive, de manter uma internet. E eles optaram pela sua subsistência do que manter ou pagar um pacote de internet para ir estudar. Muitos moram longe da escola, também não tiveram oportunidade de pegar material didático. Osiel trabalha na construção civil, tem 47 anos e estava fazendo ensino médio numa escola pública de Brasília. Ele decidiu abandonar os estudos durante a pandemia, mesmo com a possibilidade de fazer aula à distância. Com essa pandemia, muita gente foi prejudicada, inclusive eu, em fazer aula à distância. Eu optei a não fazer porque o aprendizado é muito fraco, eu acho fraco, entendeu? E optei a esperar a voltar o normal. O Plano Nacional de Educação é válido até 2024. Estabelece 20 metas a serem cumpridas, entre elas 2 que impactam na educação de jovens e adultos. Elevar o tempo de estudo de 9 para 12 anos e oferecer, no mínimo, 25% das matrículas integradas com o ensino profissionalizante. Este professor da Universidade de São Paulo, que pesquisa o assunto, alerta que as metas estão longe de serem cumpridas. Segundo ele, escolas de todo o país fecharam nos últimos 10 anos 117 mil turmas à noite, horário ideal para os alunos mais velhos que geralmente trabalham durante o dia. O professor alerta, a falta de investimentos e de incentivo para esses alunos pode custar caro para a economia do país. Dependendo do indicador que eu uso, nós estamos falando de 30 milhões de jovens e adultos em plena fase produtiva, né? Então, quer dizer, isso tem um impacto econômico, na verdade, não é passado, né? A educação de jovens e adultos no Brasil é o futuro, né? Então, por isso que não dá para negociar. E quanto mais a gente posterga, né, mais cara fica essa conta. Cara do ponto de vista do investimento, mas cara principalmente do ponto de vista daquilo que tanto pesa na economia, né, que são os percentuais do PIB em crescimento do país. E há um ano, né, o mundo começava a se preocupar com a doença que depois receberia esse nome de Covid-19. Vou voltar a falar com a Bianca Rottier, porque ela está acompanhando várias coisas hoje. Acompanhou o Fórum Mundial, também está acompanhando a entrevista da Organização Mundial da Saúde, né, Bianca? E quais são os destaques da coletiva da OMS agora?
Pois é, Maju, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, lembrou que amanhã faz um ano que ele declarou emergência de saúde pública de preocupação internacional e que, na época, havia menos de 100 casos confirmados de Covid fora da China. Ele ressaltou que esta semana ultrapassamos a marca dos 100 milhões de casos no mundo e que mais infecções foram relatadas nas últimas 2 semanas do que durante os primeiros 6 meses da pandemia. Assim como fez agora há pouco no debate do Fórum Econômico Mundial, mostrei aqui para vocês, ele criticou o nacionalismo de vacinas. Nas palavras de Tedros Adhanom, esse nacionalismo pode servir a objetivos políticos de curto prazo, mas é míope e autodestrutivo. Questionados sobre a decisão da União Europeia de restringir exportações da vacina da AstraZeneca para países de fora do bloco, especialistas da OMS classificaram a notícia como preocupante. A cientista-chefe, Soumya Swaminathan, disse que a OMS espera listar a vacina da AstraZeneca para uso emergencial em até 2 semanas e começar a distribuição para os países mais pobres através do consórcio COVAX no mês que vem. Maju, ao criticar o nacionalismo de vacinas, o Tedros Adhanom deu como exemplo uma aldeia em chamas, onde não faz sentido as pessoas tentarem defender suas casas sozinhas. O fogo só será controlado mais rapidamente se todos trabalharem juntos. Essa é a mensagem. É isso, né? Coletiva a solução. Não tem jeito, né, Bianca? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, por falar em vacina, o desenvolvimento das vacinas contra a Covid em menos de 1 ano foi uma grande vitória da ciência. Comunidade científica, governos, instituições privadas se uniram aí num esforço extraordinário. Hoje já são 63 vacinas em fase de estudos clínicos no mundo. E quem conta para nós toda essa corrida da ciência é a repórter Bruna Vieira. Os olhos que sempre procuraram por respostas passaram a ficar sob o olhar do mundo. 2020 mal tinha começado quando o jornal Hoje deu a notícia aos brasileiros. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. 1 ano se passou e a ciência nos deu a vacina. Ainda em quantidade insuficiente, é verdade, mas uma dezena de vacinas contra a Covid já foi aprovada para uso no mundo. Vacinas de diferentes plataformas, plataformas mais antigas recuperadas, como são as de vírus inativado, plataformas utilizando outros vetores, como são as de adenovírus, e plataformas muito modernas, como são as de RNA mensageiro. Da prancheta à prateleira, são anos até que uma vacina seja desenvolvida. Eu posso dizer com segurança de que esse desenvolvimento da vacina respeitou os princípios de segurança dos voluntários e respeitou o rigor científico. Então não há essa história, fizemos tudo na correria, então o produto é ruim. Muito pelo contrário, hoje a gente consegue desenvolver pesquisas mais rápidas que dão informações muito mais precisas. A rapidez no caso da vacina contra a Covid se deve a um esforço sem precedentes de pesquisadores em centenas de laboratórios pelo mundo, da injeção de muito dinheiro nos projetos e da coordenação entre muita gente que se envolve na burocracia de um processo como esse. A Anvisa, na verdade, desde o começo da pandemia, já se reunia com as outras agências reguladoras para discutir estratégias para otimizar a aprovação desses estudos. Então, isso não foi uma coisa só do Brasil, foi uma coisa global, foi uma estratégia global das outras agências reguladoras também. Repensar os seus fluxos, repensar os seus procedimentos para dar respostas rápidas sem abrir mão da segurança dos participantes dos estudos. Foi realmente inédito conseguirmos respostas tão rápidas. Desenvolver várias vacinas ao mesmo tempo, realmente eu acho que, de alguma forma, na hora que o mundo precisou, a ciência estava ali. Eu acho que a parceria público-privada também chegou junto. Eu acho que foi um esforço a nível internacional. Eu acho que o mundo tem que se orgulhar disso. No livro da pandemia que vem sendo escrito pela humanidade, tem um capítulo que conta a importância de se preparar para o que vem, de produzir conhecimento. Essa família de vírus já tinha pulado dos animais para as pessoas nos últimos anos.
Só que no caso do novo coronavírus, o vírus conseguiu conquistar o mundo, estourando uma pandemia. O conhecimento acumulado por causa dos outros coronavírus acabou guiando os cientistas. O surto de outro vírus, o ebola, também trouxe aprendizados. A partir dali, a comunidade científica entendeu que era preciso traçar um plano que desse respostas rápidas para uma infecção que viria. Não se sabia ainda qual, mas já tinham dado um nome. Era a doença X. Quando veio a notícia da China falando do novo coronavírus, entendeu-se que a doença X tinha chegado. Houve não só investimento financeiro, mas uma vontade de grupos de pesquisas e dedicarem tanto o seu tempo quanto o pessoal para poder começar a fazer essa pesquisa. E isso começou a acontecer nos últimos 10 anos e agora a gente está vendo que está dando efeito, que surtiu efeito, que realmente foi importante ter essa preocupação da doença X, que agora é o corona, né? E como ciência não se faz sem recursos... A gente precisa investir em conhecimento, precisa investir em inovação, tecnologia e desenvolvimento, se o país quiser estar bem posicionado para o futuro. Não adianta ter submarino nuclear, nem ogivas e mísseis balísticos. A gente tem que ter conhecimento para se preparar para situações como essa que vão se repetir no futuro. Porque é da ciência que tem vindo as respostas a essa urgência mundial. Vimos isso desde o sequenciamento rapidíssimo do vírus, o acompanhamento agora dessas cepas, o desenvolvimento de vacinas. Não há dúvida nenhuma que isso muda aí muito a própria percepção da sociedade em relação à importância da ciência, a importância do desenvolvimento, a importância dos institutos de pesquisa. Não há dúvida disso. E aqui vale citar os 2 grandes institutos da América Latina, e não apenas do Brasil, que são o Butantan e a Fiocruz, com uma enorme capacidade de produção de vacinas. Tenho dito, nós vamos fazer no Brasil vacina para os brasileiros e eventualmente até para outros países da América Latina. E eu considero, como médica, sem dúvida nenhuma, um dos feitos mais extraordinários. O que nós temos agora é justamente vencidas as questões de natureza científica e regulatória, dar acesso às pessoas, O mais importante agora, o produto final desse esforço científico enorme, é realmente dar acesso à população e vacinar e dar proteção ao maior número de pessoas. Doutora Margarete falou, está falado, é isso. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde e ótimo fim de semana.